de maçã invertido. Vamos fazer então a parte do fundo da forma, que depois de pronto eu vou virá-lo. Eu tenho aqui essa forma redonda que eu coloquei esse papel manteiga, porque como eu vou fazer inicialmente uma camada de maçã com açúcar, eu não quero que porventura algum pedacinho de maçã fique grudado na forma e estrague o visual do meu bolo. Eu tenho aqui uma maçã bem grande que eu higienizei bem porque eu vou usar a casca. Eu cortei em meias luas, em fatias finas, não muito finas, mas também não muito grossas. E espremi meio limão, espremi bastante, porque até a gente começar a gravar, acaba ela escurecendo e eu não quero que isso aconteça. O primeiro passo, eu vou usar 60 gramas de açúcar demerara, mas fique à vontade de usar qualquer açúcar de sua preferência. Só lembrando que se você escolher o açúcar mascavo, pode ser que venha mudar um pouquinho a cor do seu bolo. Então eu vou colocar mais ou menos metade aqui assim. Se cair um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não tem o mínimo problema. E vou tentar espalhar aqui no fundo da minha forma. Eu vou pegar as minhas meias luas da maçã e vou arrumar aqui em volta por cima do açúcar. Pronto, eu procurei arrumar todas as fatias no mesmo nível. E agora então a gente vem com o resto do açúcar e coloca assim por cima de todas as fatias. Essa etapa, procure realmente colocar o açúcar em todas as fatias. Eu vou então colocar neste tabuleiro, porque essas formas de silicone, elas são ótimas. Eu adoro, só que elas são muito instáveis. Então, principalmente quando elas estão quentes ou então cheias, para a gente ter algum acidente é papum. Então, eu sempre gosto de ter a pega firme de um tabuleiro. Vou colocá-la aqui. E vou então levar o meu forno elétrico para que ele dê uma douradinha enquanto eu preparo a massa do nosso bolo. Agora aqui na minha batedeira eu vou colocar 160 gramas de açúcar demerara. Então, com os outros 60, no total serão 220 gramas de açúcar. Esse bolo, ele não vai ser muito doce, porque quem me conhece sabe que eu não gosto de preparações muito doces. Mas se você quiser que ele seja mais doce, é só você aumentar a quantidade de açúcar. E lembrando que a qualidade do açúcar ou o tipo é a gosto. A gordura que eu vou usar neste bolo será um óleo de milho. Mas fique à vontade de usar a gordura de sua preferência. Tenho aqui 120 ml de óleo de milho. E agora então eu vou bater os dois por um tempinho bom, por isso que eu estou recomendando uma super batedeira. Um barulhinho. Eu gosto sempre de começar numa velocidade baixinha e ir aumentando aos poucos. Após 4 minutinhos aqui, potente, ó, vocês podem ver que até fez uma bela de uma espuma. Eu vou adicionar 4 gemas, uma delas infelizmente deu uma quebrada, mas eu consegui pegar tudo, quer dizer, eu não deixei que ela escorresse para não ir para as claras, porque se você deixa pedaço de gema na clara, depois ela demora para formar em neve ou em castelos, como se diz aqui em Portugal, ou às vezes, dependendo da quantidade, nem forma. Então, vou colocar aqui as minhas gemas e vou bater novamente, não por 4 minutos, mas por uns 2 minutos, da mesma maneira, começando com uma velocidade baixinha e vou aumentando.
Outro ingrediente que eu vou usar para dar mais umidade e leveza ao meu bolo será iogurte grego caseiro. Se você não quiser usar o iogurte grego, use o iogurte tradicional. Tenho aqui 160 gramas de iogurte grego caseiro. Eu gosto de ir colocando os ingredientes um a um e batendo bem para que fique tudo bem incorporadinho. Então agora, novamente, aqui eu não preciso bater tanto, é só mesmo para misturar o iogurte aos outros ingredientes. Eu tenho aqui 240 gramas de farinha de trigo que eu vou colocar aos poucos. Vou colocar um pouco, vou bater, vou colocar mais um pouco, vou bater e assim até terminar. Aqui agora mesmo só para misturar. Nessa última quantidade de farinha, eu vou adicionar 6 gramas de açúcar para bolo. Gente, desculpa, eu tô com açúcar na cabeça. É fermento, tá? É fermento para bolo. Aquele fermento industrializado, não o de pão. Eu vou fazer isso que assim, agora eu vou misturar o fermento com a farinha e vai ser mais fácil de ser misturado ali. A minha massa, assim, parte da minha massa aqui na batedeira está pronta. Agora eu só preciso adicionar mais maçã e eu vou ter que dar uma mexida aqui. Antes de eu continuar, eu vou dar duas dicas para vocês. Uma é essa torta de maçã folhada, que ela é também linda e bem gostosa. E a outra é aquela torta daquela rede de fast food super famosa, que é a torta de maçã assada. Dê uma olhadinha na nossa playlist maçã que você vai ver essas receitas. Eu tenho aqui duas maçãs grandes que eu descasquei. Aí eu peguei a casca e o miolinho com a semente e fiz pectina de maçã. Assim, quando você for fazer geleias, você utiliza a pectina. Eu sempre gosto de guardar as cascas e o miolinho num saquinho próprio para alimento no congelador, e quando eu tenho uma quantidade suficiente boa para fazer a pectina, eu preparo e depois eu até congelo em porções que eu já vou usar nas minhas geleias, e elas se mantêm perfeitamente bem no congelador por 6 meses. Dê uma olhadinha na nossa playlist conservas e geleias, que lá você vai achar a receita desta pectina, como também conservas e geleias. Então aqui no caso, eu cortei a maçã primeiro ao meio, depois cortei de novo em meias luas e depois cortei em cubinhos. Feito isso, eu espremi um limão e meio e dei uma misturada boa para que elas se mantivessem assim bem clarinhas. Agora aqui eu vou colocando aos poucos. Se tiver suquinho como tem de limão no fundo, eu vou deixar até para dar aquele gostinho meio azedinho no meu bolo. Esse bolo aqui, ele é super versátil. Você pode fazer com maçã, você pode fazer com pera, você pode fazer com morango, com abacaxi ou com vários frutos que você preferir. Eu tenho aqui 4 claras
que eu vou bater com aquela minha batedeira manual, só que eu vou fazer isso ali na pia para evitar qualquer acidente. Então eu já volto. A função das claras em neve nas receitas é para dar leveza e para que o bolo ou a mousse ou o que for fique aerado. Por isso você só deve bater as claras na hora que você for adicionar a sua receita. Porque se você bater as suas claras com antecedência, elas vão murchar e vão dar água e não vai ter o efeito desejado. E na hora também de adicionar, você deve adicionar aos poucos e misturando com movimentos suaves também para não afundar todas as bolinhas. Agora que as minhas claras já foram completamente incorporadas na minha massa, eu vou ali no forno pegar o meu tabuleiro com a maçã que eu deixei por 25 minutos. Os últimos 5 minutinhos eu diminuí um pouco a temperatura, que eu comecei com 200 graus e baixei para 180 nesses últimos 5 minutinhos. Eu agora vou colocar a massa por cima das maçãs, das fatias de maçãs, mas eu vou colocar aos pouquinhos com uma concha, porque se eu colocar de uma vez só, vai ficar tudo bagunçado. Então eu vou procurar ser bem delicada para que as maçãs continuem assim, nesse desenho que elas estão. Vou colocar porções, primeiro aos poucos por cima da maçã e depois vou arrumando. Delicadamente aos poucos para que não bagunce a minha decoração. De qualquer maneira, o resto da massa eu vou continuar colocando delicadamente. Agora então eu vou levar ao forno até que eu enfie um palitinho no meio e esse saia limpinho. Lembrando sempre que não se deve abrir o forno antes de 20 minutos para não comprometer o seu bolo. Até daqui a pouco. Após 1 hora a 180 graus aqui no meu forno elétrico, quando eu coloquei o palitinho no meio do bolo, ele saiu limpinho. Eu sempre comento aqui que cada equipamento é um equipamento, então você tem que usar o teste do palitinho para ver. Eu prefiro colocar sempre uma temperatura menor e deixar um tempo maior do que colocar uma temperatura mais alta e já viu, né? Então agora eu vou liberar aqui a lateral. E vou pegar um prato e vou rezar para Deus para não dar nada de ruim. Eu aguardei que esfriasse, não chegou a 10 minutinhos não. Então, vamos lá. Ai, Jesus. Tadã! Deu tudo certo. Ai, que bom. Então agora a gente delicadamente vai retirar o papel. Ai, que lindo, olha só. A gente podia já servir esse bolo só assim que ia estar lindo, gostoso e maravilhoso. Só que eu quero mais. Sabe o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma geleia de damasco. Enquanto ele está quente, eu vou colocar um pouco dessa geleia por cima para que fique tudo bem dourado, e damasco e maçã, eu acho que é uma combinação igual eu e o maridão, sabe assim?